Muito bem, seja bem-vindo. Meu nome é André, sou pastor aqui da igreja. Se você está com a gente pela primeira vez, em especial, seja muito bem-vindo. É bom ter você com a gente. Uma alegria para a gente. Nós estamos no meio de uma série de mensagens. Aqui a gente trabalha com séries, ou baseado num tema, ou baseado num livro da Bíblia. Essa nossa série é baseada na carta de Paulo aos Efésios. E nós estamos estudando ela de cabo a rabo. E nós estamos no capítulo 2, se você quiser já abrir a sua Bíblia para o capítulo 2 de Efésios. Nosso texto hoje vai ser dos versículos 11 ao versículo 22. Efésios 2, do 11 ao 22. Se você não tem uma Bíblia contigo, vai aparecer aqui no telão também, você pode acompanhar comigo. Mas enquanto você se localiza aí na sua Bíblia, deixa eu te dar um pouco do contexto dessa carta. Quem era, para quem era, por que aconteceu essa carta, porque o contexto da carta que nós discutimos na primeira semana, quando a gente começou o nosso estudo, tem muita relevância para aquilo que nós vamos olhar hoje, para a gente entender um pouco mais do que estava acontecendo. Essa carta foi escrita a uma igreja numa cidade chamada Éfeso, uma cidade muito importante da época em que essa carta foi escrita, primeiro século. Mas tem um detalhe muito importante com relação a Éfeso. Se você não sabia disso, é importante você entender. Éfeso não ficava na antiga Israel. Éfeso não era uma das cidades onde Jesus passou pregando. Éfeso fica hoje na atual Turquia. E não era uma cidade dominada por judeus, como a Terra Santa que a gente imagina quando a gente lê a Bíblia. Era uma cidade de gentios. A palavra gentios é a palavra que a gente usa na Bíblia para aqueles que não são de descendência judaica, não são judeus. Então essa era uma cidade fora da Terra Santa, uma cidade, em sua maioria, com gentios, e Paulo ficou 3 anos nessa cidade. Quando Paulo saiu nas suas viagens missionárias, ele ficou 3 anos e implantou ali uma igreja. Se você quiser depois ler um pouco do que aconteceu em Éfeso através de Paulo, está lá em Atos capítulo 19 e 20. Nós não vamos ler agora, mas Atos 19 e 20 relata algumas coisas que aconteceram. Deixa eu só te dar algumas coisas bem rapidamente que aconteceram em Éfeso. Paulo batizou pessoas ali, pessoas se converteram a Jesus, foram batizadas. Teve discussões a respeito de Jesus com líderes da cidade, algumas discussões bem esquentadas. Deus usou a vida de Paulo para realizar milagres ali em Éfeso. E teve muita gente envolvida com magia em Éfeso, era uma coisa muito comum, muito grande em Éfeso, muita gente envolvida com magia que se converteu a Jesus Cristo. E se você for ler o relato em Atos, deu até um BO lá em Éfeso, porque tinha um cara chamado Demétrio. E Demétrio, ele vivia em Éfeso e o trabalho dele era fazer umas estatuetas de uma deusa, a deusa dos Efésios. Tinha um templo muito grande no meio de Éfeso, a deusa Ártemis. E Demétrio, ele fazia essas estatuetas e vendia para o povo e vivia disso. Não era só ele, mas tinha alguns artesãos que faziam isso. Quando Paulo chega e começa a pregar o Evangelho, e começa a mostrar que só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, o povo começa a se converter a Jesus, e aquelas estatuetas que antes vendiam igual água, já não estão vendendo mais. E Demétrio fica irado com Paulo, e ele se organiza lá com mais alguns para fazer um alvoroço na cidade contra Paulo, e deu um bafafá em Éfeso, porque você mexeu com a minha fonte de renda. E o povo conheceu Jesus, mas não compra mais estatueta, e botaram Paulo para fora da cidade. Ele conseguiu escapar ileso, mas apesar dele ter saído da cidade, continuou pregando o evangelho em outras cidades, ele deixou ali uma igreja, e é para essa igreja que Paulo está escrevendo essa carta que nós temos estudado. E Deus, na sua soberania, Ele nos deu hoje um texto para nós estudarmos como igreja, que tem muito a ver com o que nós temos experimentado recentemente como igreja, aqui na PIB. Por 2 motivos, tem alguns paralelos nesse texto para a gente. Primeiro, porque, pela graça de Deus, nós temos experimentado a boa mão de Deus sobre nós. Nós temos experimentado um mover de Deus aqui na PIB, crescimento numérico, mas também, mais importante, restauração de vida, salvação,
provisão financeira, milagres que têm acontecido no nosso meio. Nós temos visto um mover de Deus na PIB. Glória a Deus por isso, assim como houve lá em Éfeso. Mas assim como houve dificuldades e batalhas e represálias lá em Éfeso, nós também temos experimentado isso aqui. Nós falamos sobre isso semana passada, que nós temos sentido recentemente aqui na nossa igreja, muitos têm sentido uma dificuldade, um peso, uma opressão espiritual, um ataque do inimigo contra nós. Se você não estava aqui domingo passado, nós falamos sobre isso, nós oramos sobre isso como igreja. Se você perdeu, nós postamos também um áudio no grupo da igreja para que você pudesse ouvir. Mas, caso você não tenha ouvido, deixa eu passar para você brevemente o que a gente tem sentido. Há 2 semanas atrás eu senti um desânimo muito grande, uma fadiga espiritual, física, emocional. E objetivamente eu estava bem, a vida estava boa, o casamento está bom, os filhos estão bem, a gente ama o que faz, a gente ama vocês, não tinha nenhum motivo para isso. E eu pensei que era só eu, e a gente veio para o culto, aconteceu o culto, depois do culto uma líder da igreja veio falar comigo, falou, pastor, eu estou assim essa semana. Ela descreveu a minha semana, era a semana dela. E eu falei, bom, eu pensei que era só eu, agora estou vendo que não sou só eu, vamos orar junto, oramos juntos. E aí eu falei, bom, se é uma coisa contra a igreja, o Rodrigo Eugênio, que é meu braço direito, secretário da igreja, vai estar sentindo também. Eu falei, Rodrigo, minha semana foi assim. E a sua? Ele falou, pastor, igualzinho. Aí eu falei, opa, então peraí, vou ligar para a Cristina, líder de intercessão, liguei para a Cristina. Falei, Cristina, a gente está sentindo isso, você está sentindo também? Porque se é de Deus, você vai estar sentindo. Ele falou, pastor, dito e feito. E aí o que nós fizemos, há 2 sábados atrás, nós nos reunimos, um grupo de intercessão, algumas pessoas que tinham sentido isso aqui na igreja, para orar, para pedir de Deus direção, pedir de Deus esclarecimento com relação ao que estava acontecendo e o que fazer. E à medida que a gente orava, sábado retrasado, Deus me deu uma imagem muito clara do que está acontecendo com a gente, e eu compartilhei isso com vocês semana passada, que o que Deus me mostrou é que nós estamos debaixo de um momento, de uma fase como igreja, onde muitos têm sentido um ataque, e é um ataque coordenado do inimigo. Deixa eu te explicar para você. Sempre na igreja tem batalhas, as pessoas estão passando por dificuldades, a gente vai lá, a gente auxilia, sempre tem, isso é corriqueiro normal. Mas o que a gente tem experimentado nas últimas semanas, e eu vejo Deus já começando a quebrar isso no nosso meio, é que o inimigo se armou para lançar um ataque contra vários de nós, muitos de nós, ao mesmo tempo. Enquanto a gente não conversava e discernia as coisas, eu pensava que era eu, você pensava que era você, e a gente ia assim. E depois que eu falei sobre isso domingo passado aqui na igreja, muitos me procuraram, pastor, que bom que o senhor falou, porque eu pensei que era só eu. E durante a semana a pessoa me ligando, pastor, você não sabe o que aconteceu essa semana. Aconteceu isso hoje, aconteceu aquilo outro. E as coisas começando a mostrar e a aflorar, e a gente entendendo, nós estamos debaixo de um ataque coordenado do inimigo. E nós falamos na semana passada que nós precisamos ter também uma coordenação entre nós para a gente ficar firme e forte contra esse ataque do inimigo. Então, deixa eu, como seu pastor, dizer uma coisinha que depois eu vou repetir. Se você tem sentido uma dificuldade, uma fadiga, um desânimo, algumas dificuldades, parece que está pesado, parece que o negócio não tá rolando, você não está sozinho. Tá? Você não está sozinho. Apesar de, aos olhos humanos, a gente olhar, está tudo certo, as luzes estão ligadas, vocês estão aqui, vocês estão bonitinhos, tomaram banho, estão bem arrumadinhos. A Bíblia nos diz que nós estamos no meio de uma batalha. E a gente tem sentido essa batalha de uma forma um pouco mais forte nessa semana. Então, lembre-se daquilo que Paulo vai dizer para nós em Efésios capítulo 6, nós vamos chegar lá daqui umas semanas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, a gente vê carne e sangue, a gente vê pessoas, a gente vê situações com os nossos olhos, mas o que está por trás disso é algo espiritual. Então, se liga. Se liga. O problema não é tua esposa, o problema não é teu marido, o problema não são teus filhos, o problema não é o teu patrão. Existe algo espiritual, coordenado contra a nossa igreja. E a igreja somos nós, não é o prédio, eu e você. E a gente precisa estar ligado com relação a isso. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos para a palavra de Deus, que é uma das maiores ferramentas que Ele nos dá, e nós vamos para a oração daqui a pouquinho. E Deus, em sua providência e soberania, nos deu uma palavra para a gente entender um pouquinho do porquê isso acontece no nosso meio. A gente não precisa ter medo, a vitória é nossa, Deus promete isso, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas por que isso acontece no nosso meio? Eu quero te incentivar, se você está no meio disso,
Daqui a pouco nós vamos orar por você, mas se una ao seu cônjuge, aos seus filhos, aquelas pessoas ao seu redor que às vezes parece que elas são o problema, se una a elas contra o verdadeiro inimigo, que nós só temos um. E às vezes o inimigo vem para fazer com que a gente se torne inimigo, e na realidade ele é o inimigo e a gente precisa se unir para lutar contra ele. Mas por que um ataque coordenado contra a PIB agora, hein? Por quê? 2 motivos rapidinho para você. Primeiro, porque nós acabamos de vencer uma batalha muito grande, e nós celebramos sobre isso recentemente, sobre essa construção. Graças a Deus, nós vencemos uma batalha muito grande, nós celebramos isso, e depois de uma vitória, às vezes vem outras batalhas. Segunda coisa que eu acho que é muito importante a gente entender. Eu creio que um pouco da batalha que nós estamos enfrentando hoje tem a ver não com o passado da PIB ou o presente da PIB, aquilo que nós conquistamos, mas tem a ver com o futuro da PIB. Porque nós temos muitos sonhos ainda pela frente, e nós temos 2 coisas que nós estamos começando a preparar, que estão ainda em fase de começo. A primeira é o Ministério do Embaixadores do Rei, dos Exploradores do Rei, que é o nosso ministério com adolescentes. Nós cremos que esse ministério vai alcançar muitas famílias que não conhecem Jesus. Através dos adolescentes que vão vir, que vão gostar do trabalho, os pais vão querer saber o que vocês estão fazendo com meu filho, porque ele agora obedece, ele agora ouve, ele agora ajuda em casa, o que está acontecendo? E vão chegar aqui e vão descobrir que são princípios antigos que estão na Bíblia e o foco é Jesus e vão encontrar Jesus aqui. Eu creio nisso. Eu creio que nós vamos ter muita gente vir a Jesus por causa disso. Nós vamos precisar da sua ajuda. Você não está no Ministério Exploradores do Rei, mas nós vamos precisar da tua ajuda para aconselhar casais, para ajudar a tratar da família toda. Isso está começando a se organizar. Eu acho que isso é uma das coisas futuras que o inimigo luta contra hoje. Tem uma outra coisa que nós está em fase bem embrionária ainda, mas nós estamos preparando um grupo de pessoas e desenvolvendo uma organização de projetos sociais aqui na nossa igreja. Nós estamos começando a trabalhar uma organização para nós sairmos dessas 4 paredes e irmos ministrar para a nossa cidade. E a gente começar a desenvolver alguns trabalhos sociais aqui, onde nós como igreja vamos servir a nossa comunidade, independentemente de ser crente, não crente, de onde mora, independente, nós vamos servir a nossa comunidade. E com isso eu creio que a batalha que a gente experimenta hoje tem a ver também com o futuro da nossa igreja. Opa, o pessoal da PIB vai começar a sair, a ministrar para a cidade, trazer pessoas, e as pessoas vão começar a encontrar Jesus, vão descobrir que o que motiva eles é Jesus, isso é perigoso demais. Eu preciso implantar um ataque, eu preciso desanimar esse povo para ver se a gente tira o foco. Mas graças a Deus, Deus nos dá discernimento, nos dá revelação, já sabemos qual é a estratégia, e agora é só a gente ficar firme contra ela, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos combater com a palavra de Deus e com oração. E o texto de hoje nos fala a respeito do porquê que o inimigo faz isso. Nós vamos poder entender um pouco mais a respeito desse ataque, de quem nós somos. O texto fala do que faz com que a igreja, primeiro o que é a igreja, não o prédio, mas nós, pessoas, eu e você, e o que faz com que a igreja, esse grupo de pessoas salvas por Jesus Cristo, seja possível. Não sei se você sabe, mas isso que está acontecendo aqui é um milagre. Tem flamenguista, tem Fluminense, tem Botafogo, até Corinthians. Tem Corinthians aí? Cadê a galera do Corinthians? Misericórdia, Jesus. Corinthians, Palmeiras, tem tudo aqui no meio. Tem tudo quanto é tipo de idade, a sua história, de onde você veio. Alguns são naturais de São Francisco, outros estão chegando faz 3 semanas. E nós somos unidos de uma forma sobrenatural e especial em Jesus Cristo. E esse texto vai falar um pouquinho sobre isso. Para você que gosta de pegar a riqueza da palavra de Deus, tem um detalhe bem interessante no capítulo 2. Nós estudamos algumas semanas atrás o capítulo 2, do versículo 1 ao 10. 1 ao 10. Se você olhar o 1 ao 10 e o 11 a 22, que nós vamos estudar hoje, você vai ver que Paulo segue uma ordem precisa nos 2 textos. Existe uma congruência entre o que Paulo diz do 1 ao 10 e do 11 ao 22. Tem uma ordem que ele segue. Primeiro ele fala do nosso passado, tanto no 1 a 10 quanto no 11 a 22. Daí ele fala do que Deus fez, da intervenção de Deus no nosso favor. Daí ele fala de quem nós somos por causa do que Deus fez, e ele termina citando o propósito do que Deus fez no nosso meio.
A diferença é que do versículo 1 ao versículo 10, ele fala do nosso relacionamento pessoal com Deus, vertical, eu e Deus, você e Deus. Do 11 ao 22, ele trata do nós e Deus, igreja e Deus. Ele segue o mesmo padrão, mas ele primeiro fala do lado pessoal e depois do lado de nós como igreja. Eu vou te dar um exemplo. Versículo 1 de Efésios capítulo 2, nós estudamos algumas semanas atrás, ele começa: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Lembra que a gente estudou isso? Ele começa falando do nosso passado. Olha o versículo 11, olha o paralelo. Versículo 11 ele diz assim: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Você vai ver, a gente vai desenvolver o padrão aqui entre os dois. São umas riquezas, umas belezas ali na palavra de Deus. Versículo 11, continuando: gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época, versículo 12, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Começa com a nossa situação como corpo. Deixa eu explicar o que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo que Deus escolheu, desde a época muito passada, o povo judeu como seu povo. Nós sabemos isso da Bíblia. Deus escolheu a eles se revelar. Deus escolheu a eles dar as promessas. Deus escolheu através deles realizar todas aquelas histórias que a gente lê no Antigo Testamento. Foi para o povo judeu que Deus abriu o Mar Vermelho. Foi para o povo judeu que caiu maná do céu, dia após dia, para sustentar eles. A conquista da terra de Canaã foi para o povo judeu. O grande rei Davi, o maior rei da história de Israel, era judeu. Jesus, o Salvador da humanidade, descendente de Davi, era judeu. E o povo que era judeu tinha uma marca de uma aliança entre eles e Deus, que era a circuncisão. Todo judeu deveria ser circuncidado. E daí tem os não-judeus, o resto que não é judeu, que são chamados os gentios. E o povo gentio, na Bíblia, é o oposto do judeu. Os gentios não tinham a circuncisão, afinal Deus não tinha feito uma aliança com eles. Sabe aquele exército egípcio, não tem lá na história do Mar Vermelho? Deus parte o Mar Vermelho, o povo de Israel caminha, chega do outro lado, o povo egípcio fala: opa, vamos aproveitar e vamos atrás deles. Eles vão atrás deles até no meio do mar, daí Deus manda a água vir e mata todo o povo egípcio. O povo egípcio era gentil. Lembra da história de Davi e Golias? Davi vai lá, conquista Golias. Golias era gentil. Tanto é que, se você lembrar a história, Davi diz assim: quem é esse incircunciso que zomba do povo de Deus? Ele fala sobre essa diferença. Aqueles povos que viviam lá em Canaã, que o povo de Israel teve que ir dominando, os ferezeus, jebuseus, heveus, tem um monte de eus lá no meio, eram o quê? Gentios. E nós somos o quê, hein? Sabe na história quando tem o bonzinho e tem o cara bom e o cara mau? A não ser que você tenha feito uma pesquisa da sua família e você descobriu que lá atrás você tem ligação com o povo judeu, nós somos os maus da história. Tá? Golias, os ferezeus, jebuseus, a galera lá do Egito que correu atrás para matar, é nós. É nós. E o que Paulo está dizendo aqui é justamente isso. Está dizendo, gente, nós éramos um povo que não tinha muita esperança. As promessas de Deus eram para o povo judeu. A Bíblia era para o povo judeu. O templo era para o povo judeu. Deus havia escolhido o povo judeu. E é por isso que ele diz no versículo 12, olha ali comigo de novo: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa situação. Ou seja, assim como individualmente, lá no versículo 1, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, coletivamente nós também não temos Deus, como povo. Mas você lembra no nosso estudo da primeira parte do capítulo 2 de Efésios, onde vocês eram mortos nas suas transgressões e pecados? Daí você chega no versículo 4 e diz assim: todavia Deus,
que é rico em misericórdia, pelo grande amor no qual nos amou, deu-nos vida em Cristo Jesus, ressuscitando-nos dos mortos. Lembra desse que a gente falou sobre isso? A mesma coisa acontece aqui no versículo 13, olha ali. Ele descreve o nosso passado, mas daí no versículo 13 ele diz: mas agora Cristo Jesus. Marca um ponto de transição na nossa história. Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele descreve a nossa situação se não fosse por Deus, mas daí ele marca uma transição. Deus entra na jogada e muda a nossa história. Nós estávamos longe e agora em Cristo nós fomos aproximados. Glória a Deus por isso. Aí ele descreve no versículo 14 e no 15 o que Deus fez por nós. Vamos olhar juntos. Pois ele, está falando de Jesus aqui, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Versículo 15. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Versículo 14 fala do muro de inimizade. Você sabia que Paulo estava referindo a algo que existia? Se você fosse naquela época ao templo em Jerusalém, você encontraria um muro que separava os gentios dos judeus. Literalmente um muro. O templo tinha várias divisões. Tinha uma parte, a parte mais externa, tecnicamente dentro do terreno do templo, mas mais distante do templo atual, de onde acontecia o sacrifício, era a corte dos gentios. E a pessoa que era gentia por nascimento, mas se entregou a Deus e queria seguir a Deus, podia entrar ali. Depois tinha uma parte que era divisão para as mulheres, e depois uma parte para os judeus, e depois lá no centro uma parte que só mesmo o pessoal que prestava culto a Deus ali, os sacerdotes, podiam estar. E havia entre a corte dos gentios e a parte do templo um muro, que dizia: ó, você é gentio, você vem até aqui, você pode estar tecnicamente dentro, você pode assistir de longe o que acontece, nós vamos te tolerar, mas você não pode passar desse ponto aqui. Ficavam na parte mais distante do templo, tecnicamente dentro, mas só de longe. E aí Paulo diz: vocês estavam longe, mas foram aproximados pela cruz de Jesus. Versículo 14, pois ele é a nossa paz, do qual ambos, judeus e gentios, fez o quê? Um só povo, e ele destruiu a barreira e o muro de inimizade. Ou seja, nós éramos gentios, nós éramos pecadores, nós éramos incircuncisos, não merecedores de Deus, mas Jesus derruba essa barreira entre nós e Deus, destrói essa barreira que nos separava de Deus. Na segunda metade do versículo 15, ele descreve o porquê que Deus faz isso. Olha ali o que ele diz. Versículo 15, segunda metade, diz: o objetivo dele, em fazer tudo isso, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Versículo 17 e 18. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Qual é o objetivo de Deus? Dos dois, gentios e judeus, criar algo novo. E preste atenção aqui que não é que ele faz dos gentios judeus. E não é que ele faz dos judeus gentios. Ele diz: não. Agora não vai mais ter nem gentio e nem judeu. Vai ter algo novo que eu vou formar. E aqui que eu quero chegar. Esse algo novo que Jesus veio para instituir, essa barreira que ele derrubou, esse muro que ele destruiu pela cruz, foi tudo em prol de algo novo, um novo povo, que não seria mais definido por ritos e nem por ascendência familiar, mas seria definido por uma coisa: Jesus Cristo. E esse novo que Jesus veio para instituir é o que nós chamamos hoje da Igreja de Jesus Cristo. Jesus veio para instituir prédios, placas de denominação? Não. Jesus veio para trabalhar na vida de pessoas e para unir pessoas ao redor de Cristo e da cruz, e isso se chama a Igreja de Jesus Cristo.
Pessoas não mais identificadas por circuncisão ou incircuncisão, ou da família que você veio, mas pessoas identificadas por uma coisa que nós temos em comum, que é Jesus Cristo. Essa é a descrição verdadeira da igreja de Jesus Cristo. Pessoas unidas por Jesus e por causa de Jesus. O resto é organização religiosa. E é necessário uma certa organização para que a gente possa ter reuniões como essa. Mas a igreja de Jesus são pessoas unidas por Jesus e por causa de Jesus. E o versículo 18 deixa claro o que une aqueles que são parte da igreja de Cristo. Olha lá, versículo 18. Pois por meio dele, Jesus, nós temos acesso ao Pai. O que é que une? O que une é que Jesus abriu um caminho para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Isso é o que nos une. Não importa o seu passado, não importa o seu presente, não importa a sua família, não importa a sua condição socioeconômica. Se você está em Cristo, você é nova criatura e você faz parte dessa família, chamada Igreja de Jesus Cristo. Nós temos falado sobre a nossa identidade em Cristo Jesus, né? Nessa série. Uma das nossas identidades é pertencentes a uma família instituída por Jesus, onde não importa de onde você vem, só importa para onde você vai. Se você está indo no caminho de Jesus, você faz parte da família, parte da nossa identidade. Essa reconciliação, versículo 16, diz que ela só pode ser feita pelo meio da cruz, olha ali. Versículo 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual, é pela cruz que ele destrói essa inimizade. É importante a gente entender isso, que o que nos une, o que é peça central desse novo corpo, desse grupo de pessoas que Deus está unindo, é a cruz de Jesus. Se o que nos une for um estilo musical, se o que nos une for uma placa de igreja, se o que nos une for um pastor, nós não vamos ter a força necessária para nós vencermos as batalhas que vêm. Se a gente é unido porque a gente gosta do espaço, porque a música é gostosa, quando vier a batalha a gente não vai ter união necessária para permanecermos juntos. Mas se o que nos une é Jesus Cristo e a cruz pela qual Ele nos fez um, aí a gente tem força. Aí a gente tem força. E por causa da batalha que nós estamos passando, é importante a gente voltar aqui e lembrar o que nos faz igreja. Da onde que vem essa ideia? Qual é o nosso foco? Qual é o pino de centro dessa organização, dessa família que Deus nos colocou? Jesus e a cruz dele. O que eu quero que você entenda aqui é que Paulo deixa claro, gente, que a igreja é uma coisa sobrenatural. A igreja de Jesus, de verdade, não a organização, mas eu e você, essa família, é algo sobrenatural, é plano de Deus. Só é possível por causa de Deus. E que pela cruz Jesus nos deu uma nova família, não mais definida por costumes ou linhagens, mas centrada em Jesus, que é capaz de unir até mesmo flamenguista com torcedor do Fluminense. Isso é milagre, né? Isso é milagre. Já pensou? Não tem mais Flamengo nem Fluminense, é um só. Isso. Só Jesus para fazer um negócio desse. Se você está em Cristo, você faz parte de uma nova família. Olha o que Paulo diz na continuação, versículo 19. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros e forasteiros. Para por aí, vamos pensar, o que é um forasteiro? Forasteiro é uma pessoa que não tem casa, não tem endereço, não tem pátria, não tem família e não tem rumo. Ele é forasteiro, ele está andando por aí, está indo de lugar em lugar, sem muito rumo, sem muito destino, sem um endereço fixo. Vocês não são mais assim, vocês não estão mais vagando sem rumo. Mas olha a continuação do versículo 19. Mas vocês são agora concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que significa ser cidadão, hein? Quando você é cidadão brasileiro, você tem uma identidade. Que diz lá, né? Da família tal, nascido em tal dia. Você tem cidadania brasileira, você tem um endereço, você tem uma família, você tem um histórico por trás. Paulo está dizendo aqui, nós não tínhamos identidade, nós não tínhamos lar espiritualmente falando, nós não tínhamos família espiritualmente falando. Éramos separados de Deus, mas em Jesus agora nós temos uma nova identidade, nós temos uma nova pátria, nós temos uma nova família, que é essa igreja chamada Igreja de Jesus Cristo.
Boa notícia, né? Se você está em Cristo, você faz parte de uma família. E a família é bem grande. Está espalhada por todo mundo, onde pessoas se unem para louvar a Deus e para engrandecer o nome de Jesus Cristo. Se você está em Cristo, você já não é mais forasteiro, você já não está mais sem rumo, você tem um norte, você tem uma cidadania, você tem uma família, você tem endereço fixo. E é Jesus Cristo. Mas não acabou não. Olha o versículo 20 e versículo 21. Essa igreja, essa família, esse corpo que Jesus está construindo, ele é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular, versículo 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Alguns detalhes bem interessantes nesses versículos. Primeiro, note que ele diz assim: nós somos edificados. Não somos nós que estamos nos edificando, mas tem alguém nos edificando. Edificar é construir. Tem alguém que está nos construindo, não é nós que estamos nos construindo a nós mesmos. Quem é que edifica a igreja, hein? Quem é que edifica a igreja? O próprio Deus. O próprio Deus. Jesus prometeu que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, se você está em Cristo, você faz parte de uma edificação, de uma família que Deus está construindo. Você faz parte de um projeto sobrenatural que só por Deus é possível acontecer, e é o que nós estamos lendo aqui. Somos edificados por Deus. Pedro diz a mesma coisa lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, nós não vamos olhar, você pode só ouvir, eu vou ler para você. Pedro diz o seguinte a respeito de você e de mim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Pedro confirma o que Paulo está dizendo o seguinte: Deus está construindo uma coisa nova, e cada um de nós faz parte dessa construção. Cada um de nós faz parte desse projeto de Deus. Como pedras numa construção, Deus está nos unindo e nos usando para construir um lugar da sua habitação. A intenção de Deus para a igreja, o que Deus vê quando Ele olha para a PIB, não é um prédio, não é nada dessas coisas que a gente vê. Ele vê pessoas que, como pedras, Ele quer colocar juntos. E Ele quer construir nós juntamente, um com os outros, em união, centrados em Cristo, para que ali a presença dEle possa habitar. Para que quando a gente for para a nossa casa, quando você for para o seu local de trabalho, quando você for para a sua escola, tem algo da presença de Deus que vai junto contigo. Porque você era forasteiro, agora você já não é mais, você pertence a uma família, e Deus está te construindo junto com seus irmãos são úteis na sua vida, e ali há a presença e a bênção de Deus naquele lugar. É isso que Deus vê quando olha para nós. Você e eu somos pedras, e Ele está nos juntando, nos edificando, para que sejamos um lugar da presença e da habitação dEle. Voltando para Paulo, ele diz no versículo 20, que essa construção de Deus, chamada igreja, está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que está acontecendo aqui, hein? Paulo está dizendo o seguinte: se você está em Cristo, você faz parte de uma nova família. Essa nova família também pode ser entendida como a construção de um prédio. E esse prédio que nós somos esse prédio, ele tem um fundamento. O fundamento dele, a base dele são os apóstolos e os profetas. Sabe aqueles heróis de antigamente, aqueles heróis da Bíblia? Esse é o fundamento sobre o qual nós estamos sendo construídos. Imagine que esses tijolos são o fundamento dos apóstolos e profetas, todos aqueles heróis. O que Paulo está dizendo é que eu e você, nós somos a continuação do mesmo prédio, do mesmo propósito e da mesma ideia de Deus. Nós não somos separados. Tem o pessoal lá da Bíblia e tem nós hoje. Não, nós somos a continuação deles. Isso tem implicações. Uma delas é, assim como Deus operou através de homens e mulheres no passado, que hoje são heróis da fé, hoje nós somos o plano de operação de Deus no nosso mundo hoje, a igreja de Jesus Cristo.
Nós somos a continuação da mesma coisa, não tem diferença. Eles são o fundamento, eles foram os primeiros, mas nós somos a continuação da mesma construção. E assim como Deus usou os apóstolos e profetas no passado, Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer nos usar para fazer a diferença no nosso mundo hoje em dia. Fazemos parte do mover de Deus na história. Ele continua na segunda parte do versículo 20, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Primeiro, fundado sobre os apóstolos e os profetas, continuação deles. Segundo, nós temos uma pedra angular, que é Jesus Cristo. O que é essa pedra angular, hein? Quando se faz o fundamento de um prédio, é comum usar no canto do prédio uma pedra. E essa pedra, chamada de pedra angular, ela dá o ângulo do prédio. Por isso, pedra angular. Então imagine esse tijolo aqui. Existe um ângulo nesse tijolo que as paredes vão seguir. O que Paulo está dizendo é que Jesus é a nossa, nessa construção, ele é a nossa pedra angular. Ou seja, é ele que dá o esquadro. O esquadro dessa construção, o plumo para nós é Jesus Cristo. Nós estamos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e existe um esquadro que é Jesus Cristo. E ele diz que nele nós somos construídos e nele nós somos ajustados para sermos construção de Deus. A igreja de Jesus Cristo é uma coisa sobrenatural. Quando Deus olha para a Bíblia, ele vê isso. Jesus, a pedra angular, eu e você sendo construídos através dessa pedra angular que é Jesus Cristo, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Jesus como esquadro e nós juntos o lugar da sua habitação. Queridos, eu creio que no meio da batalha que a gente tem enfrentado, nós precisamos lembrar de onde é que nós viemos. Anteriormente, nós éramos gentios, sem esperança, sem Deus, sem promessas, chamados incircuncisão por aqueles que eram a circuncisão. Precisamos lembrar de onde nós viemos. E nós precisamos lembrar do que Deus está fazendo em nós e através de nós. Nós somos edificação de Deus. Você. Se você está em Jesus Cristo, você é edificação de Deus, fundado sobre os apóstolos e os profetas, continuação do mesmo prédio. Jesus Cristo é a nossa pedra angular, é Ele que dá o ângulo e nós somos ajustados nele para nos tornarmos o lugar da habitação de Deus. O resto é reunião e é organização religiosa. Igreja é isso. Você está entendendo por que o inimigo luta contra a igreja? Você está entendendo por que ele se levanta contra o povo de Deus? Não é porque tem um prédio novo, tem uma entrada iluminada, não tem nada a ver com isso. É que ele sabe que nós somos a continuação do trabalho de Deus no mundo. Que se Jesus for a nossa pedra angular, nós vamos ser construídos dentro do plumo, dentro do esquadro. E ali vai habitar a presença de Deus. E quando habitar a presença de Deus, quando habita a presença de Deus, vai ser problema para Ele. Por isso que nós somos alvo, por isso que você é alvo de ataques, porque a igreja são as pessoas. E porque a igreja é sobrenatural, porque a igreja é projeto de Deus, porque a igreja é o lugar da habitação de Deus, por isso nós somos alvos, muitas vezes, de lutas. Todos nós somos tijolos nessa construção. E o inimigo luta contra você, contra mim, contra nós. Você que tem um pouquinho de noção de construção, você sabe que não se faz parede de construção como eu estou fazendo aqui agora. Se você pode ver o detalhe, está um tijolo em cima do outro. O que se faz em construção? Você, tem até uma palavra que a gente usa, amarra os tijolos, né? A construção de Deus é assim, a gente está todo mundo junto, não estou eu aqui no meu cantinho, nós estamos todos juntos, misturados, de forma sobrenatural, um apoiando o outro, porque se eu ficar assim, se a gente fizer assim, daqui a pouco a gente cai, mas se a gente estiver junto e amarrado, né? Estamos juntos e amarrados, a gente consegue ter força. Sabe por que o inimigo luta contra? Olha o versículo 22 para a gente fechar. Olha o propósito de Deus para nós. Nele vocês também estão sendo edificados juntos.
Olha o propósito: para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. O que eu quero que você veja hoje é que, se você está em Cristo, você faz parte de uma construção divina. Você faz parte de um prédio. O projeto de Deus não se limita só a eu e Deus, você e Deus, só no vertical, mas o projeto de Deus se estende a nós com Deus. Eu e você precisa de mim, eu preciso de você, e nós juntos somos uma construção divina. Tem algo horizontal também que é parte do projeto de Deus, e essa construção divina. E aí a gente entende que, assim como Deus está construindo, o diabo se levanta para destruir. Quando a gente começa a entender o que é a igreja aos olhos de Deus, a gente entende por que o inimigo luta contra. E ele faz justamente o reverso, o contrário de tudo que Deus faz para construir. E é isso que a gente tem vivido aqui. O que o inimigo faz para desfazer? Ele vem para dividir o que Deus uniu. E aí o ataque dele às vezes vem no nosso casamento. E a gente começa a sentir uma divisão no casamento. Ele vem para dividir algumas amizades, ele vem para dividir famílias, ele vem para dividir relacionamentos. Se isso tem acontecido na sua família, se liga. Porque você faz parte de uma construção divina, que Deus está levantando, e o inimigo se levanta contra essa construção. Você é um desses tijolos e a construção precisa de você. Sem você a parede não é completa. E ele levanta para dividir aquilo que Deus está unindo. Ele quer tirar o foco dos nossos olhos de Jesus. Lembra que Jesus é a pedra angular, nós somos ajustados nele? O que ele faz? Ele tenta tirar Jesus do foco. Jesus é essa cola que nos une. É a cruz que nos salvou, que é a cola que nos une. Porque na cruz não tem ninguém melhor do que ninguém. Ao pé da cruz, não importa de onde você veio, quanto dinheiro você ganha, se você está empregado, desempregado, está com saúde, não está, é jovem, não é tão jovem. Ao pé da cruz nós somos todos iguais. E quando o inimigo vem para tirar a cruz da centralidade dos nossos olhos, a gente começa a enxergar as diferenças uns nos outros. Quando a cruz não é o que eu enxergo, começo a enxergar, pô, você é diferente, você fala diferente. Posição socioeconômica diferente da minha. A gente começa a enxergar diferenças que nunca devem ser enxergadas quando o nosso foco é Jesus. Ele tira Jesus do foco, tira a cruz do foco, quer nos levar ao pecado. O que ele quer é que a gente volte lá ao versículo 12. Sem esperança e sem Deus no mundo. É esse o desejo dele. De nos tirar dessa construção e nos levar de volta. Ele quer tirar a cruz do foco, sabe por quê? Enquanto a gente lembrar da cruz, enquanto a cruz for o nosso foco, a gente lembra que Jesus já venceu. A vitória já foi garantida há 2000 anos atrás. Quando o nosso foco é Jesus, a gente simplesmente lembra que, por causa da cruz de Jesus, nós temos vitória. Nós lembramos que quem reina é Jesus, que quem foi dado toda a autoridade nos céus e na terra foi a Jesus, por causa da cruz. Mas se o diabo conseguir tirar os nossos olhos da cruz de Jesus, aí a gente esquece. Aí a gente não sabe se a gente vai ganhar, a gente não sabe se a gente tem autoridade, a gente não sabe se nós vamos vencer. A cruz nos lembra, nós temos autoridade em nome de Jesus e nós já somos, não só vencedores, mais do que vencedores, por intermédio daquele que se entregou por nós. Cuidado com as coisas que ele coloca no foco. Pessoas, estilos, boatos, conflitos, problemas. Cuidado. O que ele quer erguer de novo o muro de inimizade que Jesus veio destruir. E ele quer que a gente volte para aquele lugar de onde Jesus nos tirou. Lembre-se de onde você veio. Lembre-se do que você tem em Jesus Cristo. Lembre-se de quem você é. Vamos manter o nosso foco em Jesus e vamos lutar com a verdade da palavra de Deus e com oração uns pelos outros. Porque o propósito de Deus para nós, versículo 21, é nos tornarmos um santuário santo no Senhor. Versículo 22, sermos edificados, nos tornando morada do Senhor para a glória de Deus. Daqui a pouco nós vamos ter um tempo de oração uns pelos outros. Mas antes da gente ir para a oração, eu quero aplicar esse texto de hoje de duas outras formas. Duas aplicações práticas e depois nós vamos orar como igreja, como corpo de Cristo, focado nele, com a cruz no centro, sobre fundamentos apóstolos, nós vamos orar uns pelos outros. Mas antes disso, duas aplicações bem rápidas.
Baseado nesse texto que a gente estudou hoje, a ideia de alguém ser um seguidor de Jesus, mas não estar em comunhão com a igreja, torna-se impossível. Você percebeu? Se o projeto de Deus não é só eu estar bem com Deus, mas nós juntos sermos movidos por Deus e para Deus, não tem como eu estar bem com Deus e eu não fazer parte dessa família. Eu sei que tem muita gente que diz, eu tenho um relacionamento com Deus, eu e Deus lá na minha casa, eu e Jesus sozinho. Eu respeito isso. Mas a Bíblia diz que Deus te salvou também para te colocar numa família. E que se você está em Cristo, você faz parte de uma família. E não tem como dizer, eu faço parte da construção, mas o meu tijolo está lá. Isso é moda hoje nos nossos dias. Não estou falando para ninguém aqui, não conheço ninguém que está nessa situação, mas é moda hoje nos nossos dias. E a ideia de servir Jesus, mas não pertencer a uma igreja, gente, ela não existe na Bíblia. Você pode falar comigo, pastor, mas é por causa disso, daquilo, você não entende. Beleza, vou te ouvir. Na Bíblia, isso não existe. Salvação entre eu e Deus é para a gente estar junto como família, servindo a Deus e manifestando a glória de Deus para o mundo. Segunda aplicação. Independentemente de quem você é, ou como você chegou aqui, Jesus, pelo seu sangue, é capaz de transformar você numa dessas pedras e usar você na construção. Se Ele pegou nós, com os nossos maravilhosos parentes, Golias, aquela cambada toda, e falou, pela cruz eu consigo transformar você em algo útil, e já não vai mais ter nem gentil, nem judeu, vai ter um novo povo chamado Igreja de Jesus Cristo, e você é útil, faz parte da construção. Se Ele fez isso com a gente, Ele pode fazer isso com você. De repente você está com a gente hoje, visitando, e você pensa, eu vou lá na igreja, mas não sei se vou ser bem recebido, como é que vai ser, eu não tenho esse costume, não sei como é que é. Se você não ouvir mais nada hoje, ouça isso. Deus é capaz de pegar você aonde você estiver, e pela cruz de Jesus e pelo seu sangue, fazer de você parte dessa construção e fazer de você morada de Deus pelo Espírito Santo. Ele é capaz. Terceira aplicação é muito prática para a gente. Se você tem sentido e vivido essa batalha que a gente tem descrito nas últimas 2 semanas, talvez você tenha sentido isso na sua casa, você tenha sentido isso na sua saúde, na sua família, talvez nas suas finanças, você tem sentido alguma coisa acontecer. E só para a gente comunicar claramente, para a gente ser esperto, a gente está cuidando um dos outros, a maioria dos que tem sentido o ataque tem sentido um desânimo, um cansaço com a vida, com as coisas de Deus, com a família. É um desânimo e um cansaço. Com o casamento, com os filhos. Se você tem sentido na sua casa, na sua saúde, na sua família, nas suas finanças, alguma coisa assim, eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar. Fique em pé. Eu já estou em pé. Fique em pé. Você tem sentido isso? Pastor, eu estou entendendo e eu tenho sentido isso. A igreja é o hospital da alma. A igreja é o hospital da alma, e nós vamos orar uns pelos outros. A nossa terceira e última aplicação vai ser muito prática. É você dizendo, tenho sentido. E é nós juntos orando uns pelos outros. Eu espero que nem todos tenham sentido isso. Eu tenho falado com alguns que não têm sentido. Eu digo, glória a Deus, que continue assim. Mas se você tem sentido, nós temos 2 armas para usar juntos nessa noite. A primeira nós já usamos, a palavra de Deus. Saber o que Deus tem a dizer sobre isso. Por que esses ataques funcionam? Quem nós somos em Jesus Cristo? Que a vitória já é nossa. A segunda arma é nós orarmos uns pelos outros. Gostaria que você fechasse seus olhos comigo. E se você está no nosso meio, você não ficou em pé, você está legal? Você tem um relacionamento com Jesus Cristo. Eu gostaria que você, no mínimo, estendesse as suas mãos para os irmãos que estão ao seu redor. Nós temos hoje uma maioria que ficou em pé e uma minoria que não. Se você não tem sentido isso, glória a Deus por isso, fique em pé
Estenda a sua mão se você sentir de Deus de sair do seu lugar e procurar uma pessoa no nosso meio enquanto nós estamos orando. E botar a mão no ombro dela e orar com ela, junto ali, você e ela, você tem toda a liberdade de fazer isso. Agora vai ser um tempo de ministração da igreja. Uns pelos outros, orando, confiando em Jesus e declarando a nossa vitória em nome de Jesus. Eu vou orar, mas eu queria ouvir você orar junto comigo, tá? Isso não é o pastor ora e todo mundo ouve, isso é nós juntos, como igreja, levantando um clamor uns pelos outros, declarando a nossa vitória em nome de Jesus. Vamos lá? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite, pela tua palavra, ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, pela tua palavra que nos ajuda a entender quem nós somos, como o inimigo age, o que o Senhor está tentando fazer no nosso meio. Deus, nós te louvamos porque o Senhor já tem nos dado discernimento, nós te louvamos porque a vitória já foi conquistada lá na cruz de Jesus, nós te louvamos porque no nome de Jesus há autoridade sobre todo outro nome. Ó Deus, nós te louvamos porque a vitória já é nossa, Pai. Nessa noite nós queremos orar como igreja, como essa construção divina, essas pedras vivas que são unidas para se tornar um templo especial, sobrenatural de Deus. Deus, nós oramos que o Senhor continue nos edificando, ó Deus, que o Senhor continue derrotando o inimigo e todas as suas artimanhas no nosso meio. Pai, nós declaramos vitória no nome de Jesus e nós oramos uns pelos outros, Pai. Pelos irmãos que estão ao meu redor, aqueles que estão na minha frente, aqueles que estão ao meu lado, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro por cada um, ó Deus, nós oramos pelos casamentos aqui nessa noite, Pai. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor venha com uma intervenção sobre nossa vida familiar, Pai. Nós oramos, ó Deus, como diz no versículo 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele interviu, Ele veio e Ele mudou a nossa situação. Deus, vem mudar as situações nos nossos casamentos. Pai, a mesma coisa nós oramos pelos nossos lares, ó Deus, relacionamentos com filhos, relacionamentos com pais, com irmãos, ó Deus, vem em nome de Jesus, ó Deus, intervir, ó Deus, e mudar a situação. Abre os nossos olhos para entendermos, ó Deus, que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. É uma batalha espiritual contra esse corpo de Cristo, essa nova construção de Jesus. Então, Deus, dá-nos vitória nos nossos lares. Ajuda-nos a termos sabedoria no que falar e com quem falar. Ó Deus, ajuda-nos a falar mais contigo do que falar com os outros dentro da nossa casa. Ó Deus, na hora de falar alguma coisa, na hora de chorar, ajuda-nos a chorarmos nos pés do Senhor. Se nós vamos repreender alguém, que possamos repreender o inimigo, ó Deus, e que em nome de Jesus haja vitória, ó Deus, nas nossas famílias. Pai, eu oro pela área de saúde de muitos aqui, Pai, pedindo também a tua intervenção, ó Deus, pedindo, ó Deus, a tua provisão, Pai, trazendo a tua cura sobre o teu povo em nome de Jesus. Pai, eu oro pela área financeira, Pai, alguns que estão experimentando, ó Deus, uma dificuldade financeira que é fora do normal, que não tem sentido, é algo que parece vir de, não sabemos de onde está vindo. Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha entrar com providência, Pai, venha abrir os nossos olhos, ó Deus, e entender que a nossa fonte, a nossa esperança, ó Deus, a nossa fonte está no Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a esperarmos no Senhor, a buscarmos no Senhor, a confiarmos no Senhor, ó Deus, e entendermos como tudo isso faz parte da batalha. Pai, eu oro em nome de Jesus por aqueles que estão com dificuldades na área de emprego, Deus, ou porque não têm, ó Deus, ou porque estão com dificuldade no local de trabalho. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha com provisão sobre aqueles que têm buscado e não têm encontrado. Deus, abre portas em nome de Jesus. E Pai, que cada um de nós possamos ser luz no lugar onde o Senhor nos colocou. Pai, se existe uma desavença, se existe um conflito, ó Deus, ajuda-nos a sermos luz, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a sabermos o que falar, quando falar, o momento em que falar, com quem falar, ó Deus, e que nós possamos ter vitória. Deus, nós declaramos que nós somos construção divina, estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu sou continuação da história de Deus na história da humanidade. Você é continuação do propósito de Deus. Nós somos homens e mulheres salvas por Jesus Cristo, edificadas por Ele para fazermos a diferença. Então Deus vem, nos une ao redor da cruz, nos une ao redor da sua pessoa, Deus, que Cristo possa ser o ângulo, o plumo, o esquadro das nossas vidas, que nós sejamos ajustados nele. E Deus, que
o Teu Espírito venha sobre nós, nos fazendo, nos formando, nos transformando em Sua habitação para a glória de Deus. E Pai, que a cidade possa olhar, que o mundo possa olhar e nos ver, e ver ali a presença de Deus, algo sobrenatural, algo de Deus que faz a diferença na vida de pessoas. Pai, nós nos entregamos ao Senhor como igreja, Pai. E eu oro a Deus que seja repreendido toda a obra do inimigo sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que seja repreendido. E que a vitória que Jesus Cristo conquistou lá na cruz seja aplicada à vida de cada um, à dificuldade de cada um. Que nós possamos caminhar com Jesus Cristo no foco, entendendo a centralidade da cruz e conquistando a nossa vitória a cada dia, a cada palavra, a cada atitude, a cada momento. Nós te louvamos por isso, Deus, que a vitória já é nossa, já foi conquistada. Nós te louvamos porque o Senhor disse: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, te louvamos por isso, Deus, tomamos posse disso. Nos alegramos na Tua presença. Nos alegramos sabendo, ó Deus, que esse levante do inimigo é simplesmente porque o Senhor tem feito grandes coisas e vai fazer muito mais ainda. E com a palavra de Deus e com a oração nós lutamos contra, até alcançarmos a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus.